Oi, pessoal, vamos dar início à nossa correção sobre divisão com números racionais. A questão 1, ela possui 3 itens, e no item A ela pede o triplo de menos 0,96. O triplo significa 3 vezes, então a gente vai pegar o 0,96 e vai multiplicar por 3. 3 vezes 6 é igual a 18. Coloco 8 e levo 1. 3 vezes 9, 27, mais 1, 28. Coloco 8 e levo 2. 3 vezes 0, 0, mais 2, 2. E a vírgula anda duas casinhas da direita para a esquerda, como a gente está vendo no 0,96. Então, fica menos 2,88, porque o 0,96 é negativo. O item B pede a metade de mais 0,065. Metade significa dividir por 2. Fica assim. Então, o que a gente vai fazer? Esse 0 dividido para 2 vai ser 0. Então, a gente vai repetir o 0,0. E a gente vai pegar o 65 e vai dividir por 2. 65 dividido para 2 é igual a 32. 32 vezes 2 é igual a 64. Para 65, falta 1. 1 não dá para dividir para 2, então o que a gente faz? A gente coloca um 0, fica 10. 10 dividido para 2 é igual a 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, nada. E o resultado vai ser positivo, porque tanto o 0,065 é positivo, como o 2. O item C pede a quinta parte de menos 1,8. A quinta parte significa o valor dividido para 5. Então, fica menos 1,8 dividido para 5. 1 não dá para dividir para 5, então o que a gente faz? Como eu tenho uma vírgula, eu vou passar a vírgula que está entre 1 e o 8 para depois do 8, fica 18, menos 18, e abaixo do 5 eu vou colocar um 0 e uma vírgula. Sempre que eu passar a vírgula de um lado para outro, eu vou ter que colocar o 0, embaixo do dividendo. Então, fica menos 18 dividido para 5, que dá 3. 3 vezes 5 é igual a 15. Para 18, falta 3. 3 não dá para dividir para 5, então a gente acrescenta um 0, fica 30. Menos 30 dividido para 5 é igual a 6. Então, fica menos 0,36 a resposta, por causa que tem o sinal de negativo no 1,8. A questão 2 pede para a gente dividir 4 sobre 5 por 3. Como eu falei, o 3 ele é a mesma coisa de 3 sobre 1, ou 3 dividido para 1. Para a gente resolver a divisão, a gente repete o primeiro e inverte o segundo. Pronto, ficou 4 sobre 5 dividido para 3 sobre 1, e eu inverti o segundo, ficou 4 sobre 5 vezes 1 sobre 3. Toda vez que a gente for fazer uma divisão, a gente faz o inverso da segunda já multiplicando. Então, fica o quê? 4 vezes 1, 4, e 5 vezes 3 igual a 15. A questão 3 pede para a gente efetuar as divisões que estão sendo dadas nos itens abaixo. No item A, nós temos 5 dividido para 1 sobre 4. Essas frações podem ser representadas como 5 sobre 1 dividido para 1 sobre 4. Agora, para a gente resolver, a gente vai repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Fica 5 sobre 1 vezes 4 sobre 1. 5 vezes 4 é igual a 20. E 1 vezes 1 é igual a 1. 20 dividido para 1 é simplesmente 20. No item B, nós temos 5 sobre 8 dividido para 2. Fica expresso assim, 5 sobre 8 dividido para 2 sobre 1. Agora, a gente vai repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Agora, nós vamos multiplicar 5 vezes 1, 5. E 8 vezes 2, 16. 5 sobre 16. No item C, nós temos 1 dividido para 4 sobre 11. Ou seja, 1 sobre 1 dividido para 4 sobre 11. Então, vai ficar 1 sobre 1 vezes 11 sobre 4. 1 vezes 11 é 11. E 1 vezes 4 é 4. Fica 11 sobre 4.
No item D, nós temos 0 dividido para 5 sobre 9, mas nós sabemos que 0 dividido para qualquer número sempre vai ser 0. Então, não precisa a gente fazer mais nada, a gente só coloca 0 na resposta. A questão 7, ela pede para a gente calcular as divisões. Aqui a gente tem 1 sobre 6 sobre 1 sobre 7. Como eu falei, toda fração ela representa uma divisão, então aqui significa o quê? 1 sobre 6 dividido para 1 sobre 7. Então, a gente vai repetir a primeira fração e vai multiplicar pelo inverso da segunda. 1 vezes 7 é igual a 7. 6 vezes 1 é igual a 6. Fica 7 sobre 6. No item B, nós temos 4 sobre 1 sobre 5 sobre 1. Ou seja, 4 sobre 1 dividido para 5 sobre 1. Para multiplicar, vai ficar 4 sobre 1 vezes 1 sobre 5. 4 vezes 1 é igual a 4. 1 vezes 5 é igual a 5. Fica 4 sobre 5. No item C, nós temos 10 sobre 3 sobre 8 sobre 9. 10 sobre 3 dividido para 8 sobre 9. Multiplicando, fica 10 sobre 3 vezes 9 sobre 8. 10 vezes 9, 90. 3 vezes 8 é igual a 24. Para simplificar a fração, a gente divide por 3. 90 dividido para 3 é 30. E 24 dividido para 3 é igual a 8. Dividindo por 2 fica 30, dividido para 2, 15. E 8 dividido para 2, 4. 15 sobre 4. No item D, nós temos 7 sobre 4 sobre 2 sobre 3. Ou seja, 7 sobre 4 dividido para 2 sobre 3. Multiplicando, fica 7 sobre 4 vezes 3 sobre 2. 7 vezes 3, 21. 4 vezes 2, 8. 21 sobre 8. A questão 10 pede para a gente fazer essas divisões exatas. No item A, nós temos menos 4 dividido para menos 0,5. Menos com menos mais, vamos ter um resultado positivo. Vou pegar a vírgula do menos 0,5 e vou passar para depois do 5. Para isso, eu vou ter que colocar um zero depois do 4, fica 40. 40 dividido para 5 é igual a 8. 8 vezes 5, 40, para 40, nada. Então, a resposta fica mais 8. No item B, nós temos mais 2,1 dividido para menos 2,8. Mais com menos, menos. Nosso resultado vai ser negativo. O número 2,1 é menor do que o número 2,8. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos passar a vírgula para depois do 1. Fica 21 dividido para 28. Mesmo assim, o 21 é menor do que o 28. Então, a gente coloca um zero na frente. E um 0, abaixo do 28. 210 dividido para 28 é igual a 7. 7 vezes 28 é igual a 196. Para 210, falta 14. 14 não dá para dividir para 28, então a gente coloca um zero na frente. 140 dividido para 28 é igual a 5. 5 vezes 28 é igual a 140. Para 140, nada. Então, fica menos 0,75. O item C pede a divisão de menos 7,31 dividido para menos 1,7. Para ficar mais simples para a gente resolver, a gente vai pular a vírgula uma vez, tanto no 7,31 como no 1,7. Fica 73,1 dividido para 17. Vamos pegar só o 73 e dividir para 17. 73 dividido para 17 é igual a 4. 4 vezes 17 é igual a 68. Para 73, falta 5. Aí ficaria 5, eu ia baixar o vírgula 1, ia ficar 5,1. Só porque 5,1 é menor do que 17. Então, eu coloco 51, passando a vírgula uma casinha para a direita. E coloco uma vírgula depois do 4. 51 dividido para 17 é igual a 3. 3 vezes 17, 51 para 51, nada. Então, fica mais 4,3, porque menos com menos é mais, dos dois números que estão se dividindo. No item D, nós temos menos 0,54 dividido para menos 0,36. Eu vou pular as duas casinhas, tanto no primeiro como no segundo. Então, fica 54 dividido para 36. 54 dividido para 36 é igual a 1.
1 vezes 36 é igual a 36. Para 54, falta 18. 18 não dá para dividir para 36, então eu coloco um zero na frente. E uma vírgula depois do 1. Fica 180. 180 dividido para 36 é igual a 5. 5 vezes 36 é igual a 180. Para 180, nada. Como os dois números que estão se dividindo são negativos, menos com menos dá mais e o resultado vai ser positivo, mais 1,5.